Awesome. We have 2,300 responses so far. Oh, really? So this is another study, or is what is going to happen? It's a study in which we ask people what they think about running in OA, and then we give them an educational module after. So the goal is to be able to orientate future research on what's needed, and and what people think. Is there any difference from this study from the other study that you have already published? Is there any difference? The first one was only in Canada, and the first one was only asking questions. Yeah. So this one, we also provide the education, and then we ask people after if their perceptions have changed. But the questionnaire is the same. They are a bit different. We refined the questions. We made them better. We have a bigger team to an international team, and we made them better. Nice. I have responded, and I think it's very good. Okay, thank you. Appreciate it. Bom, só para vocês saberem, a gente já está online lá no YouTube. Eu falei que a gente está batendo um papo por enquanto. Jeff, we're already online on YouTube. I just mentioned everyone over there that we're just hanging out a little bit and talking about some stuff. Okay. And when we start, I would like to ask you to talk a little bit slower. So when you talk a little bit, I'm gonna try to translate it. You know, translate a little bit the information that you just mentioned. Okay. And then we're gonna go over that. When I start the PowerPoint, it's gonna be on the YouTube. It's gonna be the PowerPoint with our camera. It's gonna be showing just the one that is at the same moment talking. You know, the other ones won't show. So it's gonna be just the person that's going to be talking and discussion, and that at that moment. What's the PowerPoint? Oh, the PowerPoint is the same questions that I sent it to you. I'm gonna share right now the PowerPoint. Can you see it? Yes. Yeah. So it's Nice. gonna be the same questions, but it's gonna be in Portuguese. The questions are going to be in Portuguese. But when I make the questions to everyone, when I show on the PowerPoint, I'm gonna make the same question in English for you. Okay, great. Thank you. We already have online more than 36 persons. So Jose already put the questions, the questionnaire. So everyone that's already online can start to make the questionnaire. Okay, great. So I was talking to Junichiro, JF. He's fishing in a place close to here called Araguaia. Okay. So you're fishing right now? No, not right now. Some hours before. Few hours. You're on vacation? Kind of. Probably due to COVID-19. Oh, okay. Forced vacations. Yeah, okay. Well, I hope you enjoy fishing. Yes, pretty much. Good. I will just send some information for some persons right now that we are ready online, and then we start in 5 minutes. Okay. Okay. How is COVID in Vancouver, John? So in Vancouver, it's really good. We don't have a lot of cases.
in our province, that's what I started saying earlier. In Canada overall, we have, I think it's 100,000 cases. But in our province here, where Vancouver is, we only have not even 3,000. Good. So it's very low, and we're lucky. Yeah. I think you are cautious. Yeah, we are very cautious too. I think in Brazil, it's been growing a lot recently. Yes, A lot. because we are not so cautious. Okay. It's more difficult here. Yeah, we're kind of scared. I just came out from the clinic right now, and I was listening on the radio. The situation over here is not good at all. Oh. So is it gonna? Do you think it's going to slow down soon based on the measures that are taken, or not really? I don't know. What do you think about it, Junichiro? Sorry, I didn't hear. He was asking about what we think about the situation, if the amount of cases in COVID right now it's gonna be increasing or decreasing. Actually, Brazil is a very big country, so depends on the region. In our region, is starting to increase right now, and I don't think it's going to decrease until August. This month, July, I think there are going to be many cases, many cases. Oh, wow. Well, But in some hopefully, places, in it's not too some cities in Brazil, they are already controlling the situation, but not in our region, bad. Okay. unfortunately. Yeah. So we have Hopefully. to go fishing and stay distant. You can hide from COVID at the lake. Yes, it's a kind of forced vacation. Yeah. It's a good idea. Maybe in our probably yes, I will plan to do it next week, Junichiro, to go yeah. to the farm. Yeah, it's a good idea. Actually, in our city right now, we are not allowed to perform surgeries for the next 15 days, 14 or 15 days. Yeah. That's it. Yeah, in Canada, it just restarted recently that the surgeries. But they have because they stopped, I think, for 3 months, and now they have it's going to take 2 years to catch up on all the surgeries that are delayed. Oh yes, that's right. So the waiting lists are way longer now. What time is right now in Vancouver? It's 4 p.m. Nice. So you are already working right now? Are you still working? Yeah, I was at the clinic, this morning, and now I'm back home. Canada is great. You work until 4 p.m., 5 p.m. It depends. I most of the time I work until 7, 8, 9. Oh, so you're a yeah. very hard worker in Canada. This is a nice point. I think it comes from the French people, isn't Yeah, work. In Canada, we have there's the French part. I'm from the French part, and there's the English part. Now I live in the English part, but yeah, they're quite different. Yeah. So you're lucky because Vancouver is not so cold. Yeah, that's true. Toronto is very cold.
isn't it? Yes. Yeah, I'm from where it's cold. I'm from Quebec. So yeah, a bit colder than Toronto even. I've been to Quebec, I've been to Montreal, I've been Oh to yeah. Toronto and Vancouver. My wife actually she has lived in Vancouver for 7 months. Oh, 9 good. months. 9 30. months. Oh, Yeah. okay, nice. Well, I haven't been been there. to Brazil yet, but I want to go. Oh, you must come. Let's go fishing. Yeah, let's go fishing. So, do you guys want to start? Let's start. Sure. Yeah, sure. Okay. I will just give some information about our idea, where it came from, what is the project from the running clinic and everything in Portuguese. Okay, Jeff? Yes. Ok? Bom, pessoal, boa noite a todos, né? A gente estava batendo um papo aqui, escolhi o JF, que eu vou mencionar o nome dele como JF, tá? Jean-François. Eu estava apresentando ele para o Dr. Junichiro, e a gente estava batendo um papo aqui agora. Então, eu vou dar só algumas informações para todos vocês. Primeira informação que já foi colocado no chat do YouTube: se vocês quiserem receber o certificado pelo webinário, é só vocês acessarem o link que já está disponível aí do Even 3. Vocês fazem o cadastro lá e depois a gente vai estar mandando. Provavelmente amanhã mesmo a gente envia para vocês esses certificados, tá? Então, assim, para todos entenderem, isso aqui faz parte de um projeto, né, que a gente chama de Corrida, que ele está vinculado hoje a um projeto que começou com um projeto de mestrado e doutorado do José Roberto e do Pedro, né, que fazem parte, na verdade, Clínica de Corrida somos nós três. Eu cooriento esse trabalho juntamente com o professor João Paulo, da UNB, que é o orientador, e o JF, o Escolhier, é também colaborador desse projeto, que é um projeto de retreinamento de corrida vinculado hoje com corrida e síndrome e dor anterior no joelho, que é um projeto de síndrome patelofemoral e corredores. E a gente resolveu fazer esse webinário de hoje, né, para a gente divulgar algo que vem sendo muito debatido, questionado, né? Existem alguns mitos e verdades a respeito, né, da artrose, da osteoartrite de joelho e a corrida, que é um esporte hoje bem democrático, bem conhecido mundialmente. E o Escolhier, para quem não conhece, depois vale a pena vocês conhecerem parte do projeto dele e parte do projeto dele clinicamente, a Running Clinic, lá no Canadá. Mas o Escolhier está muito vinculado hoje com pesquisas em corrida, desde pesquisas com tênis, desde corrida com lesões em corredores e, mais ultimamente, voltado para corrida e osteoartrite de joelho, né, que eu vou mencionar como osteoartrose quando a gente estiver falando com ele. E a gente vai fazer uma dinâmica da seguinte forma, né? Quando ele falar, eu vou tentar fazer uma tradução na sequência, né? E a gente vai fazer um bate-papo. Existem perguntas que eu já planejei, que fazem parte do próprio slide que eu vou estar passando. Então, eu vou estar mostrando para vocês, a partir dos slides, as perguntas que eu vou fazer para o JF, para o Escolhier, e também para o Dr. Junichiro, tá? É muito importante vocês saberem também que hoje o Dr. Junichiro, né, tem gente de Goiânia, mas com certeza tem várias pessoas aqui fora de Goiânia. O Dr. Junichiro hoje é uma referência nacional na parte de cirurgia de joelho. E o que eu acho muito interessante quando a gente vai conversar principalmente com um ortopedista, um cirurgião de joelho, é que o Junichiro, ele corre também. Tá? Então, é um viés muito importante quando a gente vai fazer esse tipo de debate. Né? Porque é diferente se a gente estivesse conversando com um ortopedista, por exemplo, que não corre, ou que não tem uma paixão, não tem um viés pela corrida. Então, isso é um ponto muito importante, tanto quando eu fiz o convite para o Dr. Junichiro, eu falei, Junichiro, é muito importante que eu tenha
uma pessoa extremamente atualizada, capacitada e seja um corredor de rua, né? Porque tem hoje esse apelo de ter a paixão também e o conhecimento e a sensação, né, do que é uma corrida de rua. Então, eu agradeço aí, Dr. Junichiro, que está hoje, para quem não conhece, o Araguaia, né, um dos berços do Brasil, né, a nível ambiental, está lá, foi dar uma descansada, foi dar uma pescada e se dispôs mesmo estando lá, né? Até falo, se der algum problema na internet, a gente está com esse certo receio, mas a internet está funcionando perfeitamente. E a gente vai fazer esse debate com ele lá. Eu acho que ele está muito melhor do que a gente, né? Está descansado lá, pescando. Espero que realmente pegue alguns peixes aí, doutor Junichiro. Obrigado, Thiago. Queria agradecer primeiramente o convite e dizer que eu estou aqui forçado, viu? Porque a minha vontade era estar operando os joelhos aí em Goiânia, mas por conta da nossa situação da pandemia e principalmente pelos recentes decretos no nosso estado de Goiás, que praticamente restringiram, né, as cirurgias eletivas nas próximas 2 semanas, estou sendo forçado a dar uma descansada aqui no nosso maravilhoso Araguaia. Maravilha. Pessoal, depois, para quem quiser saber mais sobre esse projeto, a gente tem um Instagram que chama Clínica de Corrida. E eu não sei se vocês já responderam a pesquisa que o José Roberto colocou aí, que é uma pesquisa do Escolher, que é uma pesquisa de impressão, né? Impressão ou de conhecimento a respeito dessa relação entre dor no joelho, problema no joelho e corrida. Isso é bem legal e a gente até pediu para vocês responderem antes desse bate-papo, desse webinário, porque com certeza vai ter todo um viés de influência se você for responder depois desse webinário. Eu até peço que, se você não respondeu e assistiu o webinário, que você nem responda e nem participe da pesquisa, senão a gente vai ter um viés de influência do que nós vamos falar aqui hoje, tá bom? Bom, então eu vou pedir para o Escolher agora se apresentar, né? Ele vai se apresentar e eu apresento ele em português para vocês na sequência. JF, I would like you to introduce you a little bit so everyone can know who is JF Escolher. Hello, everyone. Hola, and my name is JF, and I'm a physiotherapist from Canada. And I'm a clinician and researcher. So I work in the clinic 2 days per week. I do research and I do a lot of teaching for healthcare professionals and for the general public. Bom, então assim, ele é fisioterapeuta, hoje reside no Canadá, né? E o Escolher tem duas coisas, o JF tem duas coisas muito importantes, na minha opinião. Ele é um pesquisador, mas ele é um clínico. Então, ele está 2 vezes na semana clinicando, vendo pacientes, tratando os pacientes, lidando com corredores, lá nessa clínica que está aí do lado da foto dele, que é The Running Clinic, que chama. Ele é um grande pesquisador. Se vocês olharem a quantidade de publicação dele, realmente é muito grande e expressiva nessa área de corrida. E muito especificamente retreinamento de corrida, que é a pesquisa que a gente está fazendo junto no Brasil com o Canadá. Okay, Jeff, you can go on. Yeah, so I'm interested mostly in running injuries. So I do a lot of research on running. It can be biomechanics. It can be running shoes. It can be knee pain. So in runners, patellofemoral pain, osteoarthritis, a lot of it about treatment. How can we make people better? But also all the biomechanics side of things, and also the perceptions about, treatments or risk factors to develop these injuries. Bom, aí ele falou um pouquinho agora sobre as principais linhas de pesquisa dele, né? Ele vem pesquisando muito nessa linha de corrida, como a gente estava falando agora há pouco, mais especificamente, de forma geral, na parte de tratamento. Então, ele pesquisa bastante abordagens de tratamento para lesões em corredores, lesões, epidemiologia de lesões em corredores.
Ele pesquisa bastante sobre tênis também, até vale a pena depois vocês darem uma olhada no site do The Running Clinic, tem uma área só de tênis, de recomendações sobre marcas, perfis diferentes, as características dos tênis. Ele vem pesquisando bastante, como eu falei, sobre osteoartrite de joelho e também nessa parte de tratamentos e abordagens biomecânicas, né? Então, de forma bem genérica, em tratamento de lesões corredores. Okay, perfect. So I think we can start. I trust you, Tiago. I trust that you said exactly what I said. I just told everyone that you're coming next year to Brazil to make a seminar, a course with us, presenting you by yourself over here in Brazil, in Goiânia. And then Junichiro also just mentioned that he's going to take you to Araguaia to fish. To fish, yep. Okay. No, I just wasn't kidding. Ok. Mas assim, falando só para vocês, né? Eu estava brincando com ele que é um dos sonhos que a gente tem em trazer, já tem mais de ano que a gente vem falando de trazer ele para o Brasil. Né? A gente quase conseguiu esse ano, mas infelizmente, com a questão do corona, do Covid, a gente teve que cancelar essa ideia, mas a gente vai fazer um curso junto, né? No dia 18 de julho. Né? Se vocês quiserem informações, está disponível lá no Instagram do Clínica de Corrida. E assim, é importante até a gente mencionar o propósito desse curso. Esse propósito desse curso é, na verdade, né, é um curso que tem um valor de inscrição, mas as inscrições, os valores é para a gente comprar acelerômetros que serão utilizados na pesquisa, mais especificamente do José Roberto, pesquisa de doutorado do Zé. Tá? Então, além de fazer um belo de um curso, que não é só com Escolher, vai ser com Escolher, comigo e com mais um, que é o Kevin Meggs, que é um americano, vai ser nós três. Vai ser um curso de meio período, e aí estão todos convidados. Mas vamos lá, vamos começar para valer. So, let's go. Escolher, I'm going to go to the first slide and the first question. Tá? Pessoal, final da apresentação, nós vamos abrir para perguntas de vocês. Então, preparem as perguntas de vocês, vocês podem colocar no próprio YouTube, que a gente vai responder no final. Tá? Bom, first question, escolher, is there any kind of relationship between osteoarthritis, knee osteoarthritis, and running? Great question. So there's a lot of studies on the topic, and what they find is that runners do not have more osteoarthritis than non-runners. So that's one important thing. We're going to be talking after about different categories of runners, and we may see differences. But overall, there is no link in the general population between running and osteoarthritis. Então, assim, o que ele acabou de responder sobre essa pergunta é que realmente não existe, de acordo com as pesquisas, existem muitas pesquisas hoje no mundo nesse sentido, que a relação entre correr e ter osteoartrose, eu vou perguntar daqui um pouco sobre volume de corrida, né? Mas que não, aparentemente, não existe uma relação entre você correr e você desenvolver essa artrose de joelho. Eu queria sua opinião sobre isso. O que você acha clinicamente, doutor Junichiro? Porque existe um gap muito grande, é importante. Às vezes as pesquisas elas falam da mesma forma com o que a gente vê na clínica, mas às vezes elas divergem. Como é que o senhor vê essa questão dos corredores? E aí eu já até te jogo, doutor Junichiro, essa questão dos caras que às vezes correm muito, muitas maratonas por ano, ultramaratona. Você consegue ver, porque você tem uma clínica realmente com muitos pacientes, que eu sei disso, você consegue ver essa associação de artrose no joelho com corrida?
É bom, Thiago. Eu acho que, assim como o Jean Escolher citou, a gente não tem trabalhos na literatura científica que demonstram essa associação entre corrida e desenvolvimento de osteoartrose. Na verdade, se a gente analisar os estudos que existem, de uma maneira geral, não são estudos com evidência científica muito forte, né? Até porque é muito difícil você desenhar um estudo para determinar a relação de osteoartrose com corrida de uma maneira prospectiva, randomizada, né? Escolhendo um grupo controle que seja de pessoas sedentárias, totalmente sedentárias e excluindo as questões relacionadas a lesões prévias, obesidade. Então, é muito difícil e complicado fazer um estudo dessa maneira. Mas, de uma maneira geral, não tem essa relação na literatura entre corredor e osteoartrite de joelho. O que a gente tem, né, e que a gente, na literatura, isso já tem um certo embasamento, são as questões relacionadas aos corredores de grande distância, aos corredores profissionais, né, e não só para corrida, assim como talvez a gente vai falar mais para frente de outros esportes, entre os atletas profissionais, de maneira interessante e relativamente bem embasada de que pode sim ter uma relação e de desenvolvimento de osteoartrite nesses casos, né, pacientes que têm um volume de treinamento muito alto. Ok, eu vou jogar essa pergunta então para ele. Vamos ver. Escolher. We were just discussion over here. What about the condition on some runners that they do run a lot? They have a lot of volume on the running, maybe more than 50 kilometers per week. Do you see any relationship on the amount of kilometers or miles related to osteoarthritis? I will just translate to Portuguese my question to you, okay? Sure. Eu acabei de perguntar para o Escolher se existe relação de volume de pessoas que correm demais com o desenvolvimento da osteoartrite. Okay, you can go. So the studies right now, they haven't been able to say, the number of kilometers that you run will predict if you get OA or not. It's more related to the level of competition that you're in. And that systematic review recently by Alan Torn-Jelly in 2017, they separated between sedentary individuals, recreational runners, and elite runners. And elite runners had more OA, but elite is you have to run for your country or to be a professional athlete. So if you run for fun, like myself, I run 60 kilometers per week just for fun. I'm not competing. I would be a recreational runner according to their definition. And they have less. What was the first group that you mentioned? They call them the controls, but the non-runners or sedentary individuals. But the recreational runners, they have 3.5% prevalence of OA, and the elite runners have 13.3. And even the sedentary individuals, they actually have about 10% OA. So recreational runners, they have 3 times less OA than non-runners and 4 times less than elite runners. Oh, great. Bom, ele falou o seguinte, na verdade não existe nenhum estudo que relaciona a quantidade de quilômetros corridos semanalmente com o desenvolvimento da osteoartrite. E, na verdade, se o indivíduo ele é de nível competitivo profissional, que ele chama de elite, e ele até falou as características para ele ser considerado um corredor de elite. As principais características seriam ele correr pelo país, ou seja, um nível realmente profissional. E ele falou que, nesse caso, essas pessoas têm 13% a mais de risco de desenvolver a osteoartrose, a osteoartrite de joelho. Mas o sedentário tem 10% de risco. E ele falou que, na verdade, os recreacionais, que são os caras que correm, tipo ele, 40, 50, 60 quilômetros por semana, são chamados de corredores recreacionais, eles têm apenas 3 vezes
o risco de desenvolver essa osteoartrite de joelho. Bom, Junichiro, você se enquadra em qual dessas aí? Você se enquadra no elite, no recreacional ou no controle? Tá sem áudio. Espera aí. Rapaz, ele falou aí que corre 60 quilômetros por semana, agora eu fiquei com vergonha de falar quanto que eu corro. Pois é. Mas, Pois assim, eu concordo com o que ele disse no ponto de que realmente existem alguns estudos até que tentaram quantificar, né, quanto que seria um limite razoável para você não desenvolver artrose. Mas são estudos com muitos vieses, né? Como eu disse, o desenho dos estudos não favorece uma conclusão óbvia. Mas realmente esse estudo que ele citou do Alentorn, um estudo de 2017, também tive a oportunidade de ler, um estudo multicêntrico, inclusive tem 2 caras de joelho, cirurgiões de joelhos muito famosos, né? No estudo, o pessoal da Suécia, o pessoal de Pittsburgh, e eles concluíram, como ele disse, que pode ser até que a corrida tenha, de uma maneira recreativa, ela tem um efeito até protetivo em relação a desenvolver artrose. Uma vez que nos sedentários teve 10% de artrose, os corredores de elite 13% e os corredores recreacionais 3,5% de artrose. Então, apesar desse estudo também ter alguns vieses aí de seleção de pacientes, mas indica que, de uma certa maneira, pelo menos o corredor recreativo não desenvolveu mais artrose do que os sedentários, pelo contrário. Perfeito. Eu vou passar para a próxima pergunta, então. So, we're going to go to the next question. There's a lot of studies, Sculier, right now trying to make subgroups of runners, you know, based maybe on the biomechanic. If it's a guy that runs more with the forefoot, maybe some kind of differences on the biomechanics on the running habit. My question is there any kind of subgroup or group or characteristics of the runners that you see relationships with developing the osteoarthritis? Do you want to translate your question first? Or? Oh, ok. A minha pergunta, pessoal, foi exatamente essa: se ele vê algum subgrupo, grupo ou características em corredores que tem uma maior relação com o desenvolvimento da osteoartrite de joelho. Ok. I mean, there's no research that has been able to identify subgroups based on their biomechanics with their risk of getting osteoarthritis in runners. So we don't have that. There's a lot of research on other knee injuries and in runners based on biomechanics. And right now we're not able necessarily to say, you know, if you run with more impact, you will get more osteoarthritis. If you land on your heel, you will get more osteoarthritis. We don't know that. My view on it is, regardless of your biomechanics, I think if you're gradual enough in how much you're adding into your running training and you listen to your body, you will adapt and your joints will get stronger, and you should be fine. Maybe there's a limit somewhere that the elite athletes will reach, but overall, we don't have any research right now saying that biomechanics in runners will affect your risk for osteoarthritis. Perfect. Então, o que ele falou é que, infelizmente, hoje na literatura não foi encontrado nenhum tipo de relação entre alterações biomecânicas com o desenvolvimento da osteoartrite. Ele mencionou que existem alguns estudos que possivelmente têm relação com algumas outras lesões de joelho. Depois eu vou jogar essa pergunta para ele, porque até eu fiquei curioso quais seriam essas outras lesões de joelho e quais características biomecânicas, né, existentes. Junichiro, eu perguntei muito sobre biomecânica para ele. Agora eu queria te perguntar sobre outras características.
por exemplo, às vezes não biomecânicas, tipo características antropométricas, características de fraqueza, ou alguma característica que você já observou, às vezes alterações anatômicas, né? Foi até bom ter lembrado isso agora, que teve uma pergunta de uma pessoa lá na enquete que a gente perguntou sobre a palestra de hoje, e teve um corredor que perguntou se ele for mais varo ou mais valgo anatomicamente falando, se existe maior risco com o desenvolvimento dele na corrida desenvolver a osteoartrite de joelho. É interessante a pergunta, porque se a gente pensar só na questão da corrida, do subgrupo de corredores, alguns estudos sugerem que os corredores, como a gente já citou, os de elite, né, os corredores de elite têm mais propensão à artrose, e os corredores que correm há mais de 15 anos, esse mesmo trabalho do Alan Thorne, que foi citado, ele mostra que corredores que correm há mais de 15 anos têm mais propensão a ter artrose do que corredores que correm há menos de 15 anos. Então, talvez o tempo de corrida seja um fator importante também. Mas, do ponto de vista antropométrico, como você citou, a gente sabe que a osteoartrose ela tem outros fatores de risco, não só o esporte, né? Existe a questão da obesidade, existem as questões das lesões ortopédicas prévias, às vezes o paciente lesiona ligamento, faz cirurgia de joelho, principalmente lesões de menisco, né? Que tem uma relação muito direta com o aumento de risco para artrose. Então, se você, como você citou, desvio de eixo é um fator de risco, né? Paciente com eixo varo, joelho valgo. Então, se você pega um corredor que tem um desses fatores de risco, obesidade, desvio de eixo de membros, ou mesmo lesões prévias do joelho, ele provavelmente está aumentando um pouco mais a chance dele desenvolver artrose. Não tem uma resposta certa, mas se você juntar fatores de risco para desenvolver artrose, é possível que aumente o risco, sim. I will try to make a resume of the information that Junichiro just said, so you can be aware what he's talking about. So he was just saying, very fast, that he sees some relationships, not biomechanical relationship, but some anthropometric relationship with the development of OA. But he also mentioned the amount, as you mentioned before, the amount of kilometers that maybe the runners does. And I also asked him about some anatomic dysfunction, like anatomic varus, anatomic valgus, excessive valgus or varus related to the OA. So he was talking a little bit about that. Okay. Do you want to say something about this condition, anatomic conditions that you saw, or that you could try to relate to the OA development? In non-runners, there is quite a bit of science on the varus, for example, like the knee varus, but I'm not aware of anything specifically in running. So, I mean, for me, I'm not a surgeon myself. So when someone comes in to see me and they have an increased varus and they're a runner, I'll still keep them into running, but I will work on their training loads a little bit better, hopefully, and make sure that they don't overload anything. But I think they can still adapt to that if they are gradual enough. Ok. Só o que o Scully acabou de falar é que ele realmente concorda exatamente com o que o Dr. Junichiro falou, que ele nunca viu nenhum estudo mostrando essas relações de alterações antropométricas em corredores, porém sedentários, como o Dr. Junichiro falou, aumento de varo, né, a questão do sobrepeso, são fatores aí relacionados com o maior desenvolvimento da osteoartrite em corredores.
Então vamos lá, vamos para a próxima pergunta, né? Essa pergunta seria sobre a prevalência, né? Se ela é maior na corrida do que outros esportes, né? Até o Dr. Junichiro, eu vou até começar essa contigo, Junichiro. Vou jogar essa pergunta para você, porque você também vê muitos atletas de outros esportes, né? Futebol. Então, eu vou te fazer a pergunta, nem preciso, né? Mas está aí, eu vou passar ela em inglês e vou explicar para o Escolher que você vai começar. Escolher, this first question is about the relationship between OA on runners. If it is more, the incidence of it is more common in runners than other kind of sports. But this question, I will start with Dr. Junichiro, okay? Mm-hmm. Yes. Bom, na realidade, tem muito pouco estudo a respeito disso. A gente vê que tem um estudo de 2017, se não me engano, uma revisão sistemática. O problema é que esses estudos todos, eles vão em cima de atletas profissionais, atletas de elite. Então, a gente não tem esses dados de estudos em atletas recreacionais. Mas esse estudo mostrou que alguns esportes, não só a corrida, mas o futebol, o levantamento de peso, se não me engano também tinha outro esporte também que tinha um pouco mais de incidência de osteoartrite, eram 4 esportes, mas a impressão que dá é que, como teve um viés de seleção de paciente, esse aumento de quantidade de osteoartrite é mais relacionado a lesões que esses pacientes de alto rendimento têm. Então, a gente não tem essa resposta também muito certa, se a osteoartrose na corrida é maior do que em outros esportes. Mas, nesses poucos estudos que estudam a população de elite, os atletas de elite, a corrida está entre os esportes que tem uma maior incidência, sim. Ótimo. Jeff, he was just saying that he never seen any kind of study relating another kind of sports with more OA than running, you know, and something very interesting that he mentioned before and right now, there's a lot of studies showing relationship between previous injuries on the knee with the development of the OA. Another thing, do you think that the sport is very related, the kind of sport is very related to OA, or the amount of the practice or the volume should be the first, maybe the first point to be aware of it? Mm-hmm. I mean, it's a complicated question overall, and I know Dr. Junichiro talked about obesity a little bit earlier too. So there are risk factors. Genetics is a big one. Genetics will be the main point that will dictate if you have OA or not. But then obesity, yes, and then previous joint injury is a major one as well. And depending on the sport, well, you have more risk to have this kind of injury, like soccer. I think you talked about it. Weightlifting, like elite level weightlifting. There is a systematic review by Dribbin in 2017 that looked at different sports, but they did not really compare face to face, running with another sport. But they found that there was more OA in people playing football and playing and doing high level weightlifting, for example. So specific sports that maybe are overloading the joint in a way. But my perspective is also, running for me is a low load sport on the knees. So there's no fast stop and go. There's no twisting and turning if you're running on the road. So I think it's probably a good way to have a low load on your joints and adapt to it and make your joints stronger. Not like other team sports where you're
you're going fast and sprinting in tackles. Ok, perfect. Bom, ele falou uma série de coisas agora, eu até fiz algumas anotações, né? Então ele começou falando que alguns fatores como genética, obesidade, como o Dr. Junichiro falou, lesões prévias, são fatores realmente que a literatura mostram que existe uma relação. Mas uma coisa que eu gostei bastante, né? Até vou jogar essa pergunta também para o Dr. Junichiro, é que ele caracterizou a corrida como um esporte de baixa carga para o joelho. E isso é visto muito na ortopedia, na fisioterapia, né, doutor Junichiro, de forma, às vezes, oposta. Ó, você não pode correr porque a corrida tem impacto. E a gente sempre relaciona o impacto com a sobrecarga, né, a quantidade de energia, de força alta. Mas ele deu uma definição, uma opinião de que, na verdade, alta carga para ele seriam esportes que envolvem muita aceleração, desaceleração e mudanças de direção, né, doutor Junichiro? O que você acha? Foi a primeira vez que, na verdade, eu escuto essa definição de que corrida seria um esporte de baixa carga para o joelho. O que o senhor acha, doutor Junichiro, sobre isso? Eu, assim como você e a maioria dos ortopedistas, a gente tende a imaginar a corrida como um esporte de alto impacto. Mas se você analisar, e eu até queria perguntar para ele se ele tem algum estudo tentando estratificar o tipo de corrida, porque eu acredito que depende do tipo de corrida, depende de como a maneira como a pessoa tem a biomecânica da corrida e a intensidade. Se a gente está falando de um trotezinho lá na esteira a 7, 8 km por hora é uma coisa. Se você fizer um sprint lá a 15, 20 km por hora, eu acho que é outro nível de impacto particular. Então, a minha impressão é mais ou menos essa. Você quer jogar essa pergunta para ele? Eu quero que ele cite se ele tem esse estudo mostrando se diferentes níveis de corrida ou tipo de corrida, biomecânica de corrida, tem diferentes graus de impacto articular no joelho. Ok. Escolher. He would like to, Dr. Junichiro wants to make a question about not just the biomechanic characteristic, but also the kind of running, like the sprinter or the marathonist, the guy that runs a lot of Ks. Do you know any kind of studies or kind of running that has more relationship with the OA? Not that I'm aware of. I'll say no. Ok. Então, assim, ele falou que desconhece, né, Junichiro, qualquer tipo... No, actually, I would like to know about the biomechanics. Do you know any study that correlates the kind of the biomechanics of the running to the amount of impact in the knee? Yeah, well, we know that there is the faster you run, the more compression force you have on your knee, and that's because of more ground reaction force and because of more muscle co-contraction around the knee. So it's compressing the joint a bit more. So that we know. Obviously running downhill. So if you were a trail runner, you're running ultra trail distance, then you're doing more of that as well. And there's more load at the knee. So there are a few studies on that, yes. One last question before I translate it. Is there any relationship between load, excessive load, and OA? Excessive load in terms of how you run, the running technique or running speed in this example. I'm not aware of any studies on that showing that. So from my perspective, I would say I don't know. Well, maybe we don't know, but there's no studies showing that. Yeah. Então, o que eles estavam falando, na verdade, a pergunta do Dr. Junichiro foi mais especificamente, aí depois que eu entendi, Junichiro, eu não tinha entendido a pergunta, se o tipo de biomecânica aumenta ou não a carga dentro do joelho, né? O tipo de biomecânica. Aí ele respondeu que corredores mais rápidos, mais velozes, eles têm uma carga maior
no seu joelho, o que aumentaria esse impacto, né? E ele mencionou também corredores de trilha e que estão também fazendo ali, além de corrida de trilha, muitos volumes, né? As ultramaratonas aí que existem em trilhas, principalmente em trilhas com descida, que aumentaria ali a carga a nível da articulação do joelho. Aí eu acabei jogando uma outra pergunta para ele, perguntando, tá, então a gente sabe que tem maior carga no joelho, mas essa maior carga do joelho, existe alguma pesquisa mostrando que se desenvolve mais a osteoartrite? Ele falou que não que ele saiba e não que ele tenha visto antes, né? Então é uma pergunta que a gente, na verdade, não sabe a resposta. Bom, let's go to the next question. This one I will start with Dr. Junichiro. It's about image exams and how to diagnose OA, okay? JF? Então, Yes. Dr. Junichiro, muitas pessoas, né, perguntam sobre a forma de diagnóstico. Hoje o exame de imagem é uma forma, a gente sabe que é o padrão ouro. Sem o exame de imagem, é possível a gente ter sinais claros e fidedignos, Dr. Junichiro, sobre o diagnóstico de osteoartrite de joelho? Acho que ele caiu. Vamos ver se ele volta. I think he's offline. Oh. I think he catches a fish right now over there. So, Voltou? Voltou. Estamos escutando. Aí, perfeito. Bom, em relação ao diagnóstico da osteoartrite, é bom lembrar que, como você citou, lógico que os exames de imagem são muito importantes, né? Mas o diagnóstico também ele é feito por critérios que levam em consideração aspectos clínicos, né, do paciente, até mesmo a idade do paciente, as queixas, aspectos relacionados ao exame físico e também alguns aspectos relacionados a exames laboratoriais, exames de sangue. Mas, no fundo, o diagnóstico de artrose, se você analisar no consultório, no dia a dia do consultório, uma anamnese bem feita, né, levando em consideração as queixas, fazer um exame físico apropriado e uma radiografia bem feita já é o suficiente para você diagnosticar a maioria dos casos de artrose. Logicamente, alguns casos iniciais, talvez você precise de outros exames, como a ressonância magnética, mas na maioria dos casos não é um diagnóstico difícil de ser realizado. Doutor Junichiro, eu vou traduzir, e aí eu vou fazer uma outra pergunta para o senhor, que seria sobre o grau, né, de osteoartrose no exame de imagem, com sinais clínicos e com a possibilidade dele correr ou não, se isso vai ser um fator. Eu vou só passar para ele escolher. He was just saying some characteristics, some signals that on the physical exam that he also could use as the diagnosis of the OA, but the exams, the image is the first line to diagnosis. And I'm just going to ask him about the possibility of not just the possibility, if is there any kind of relationship between the amount, the severity of the OA on to let the person, the runners, go run or not? Okay, I'm gonna make him this question and then I come back to you. Junichiro, o que você acha sobre isso? Né? Se o cara o exame de imagem, tá feio a imagem, às vezes a clínica dele não é tão feia, vamos liberar esse cara para correr ou é bom segurar ele um pouco? Essa pergunta é excelente, Thiago. É uma pergunta muito comum no consultório. E o que a gente vê no consultório e a literatura mostra que não tem uma correlação muito direta entre a quantidade de alterações nos exames de imagem e a quantidade de sintomas do paciente. Ou seja, a gente tem pacientes, às vezes, com ressonância e radiografias mostrando uma artrose muito grave e pacientes com poucos sintomas, e o contrário também é verdadeiro. Às vezes, pacientes com poucas alterações nos exames de imagem e muito sintomáticos. Então, eu acredito que você liberar ou não paciente para correr
depende muito mais do quadro clínico do paciente do que propriamente do exame de imagem. Perfeito, maravilha. JF, he was just saying that it's a very common question on his practice, and usually he uses more the information that he comes from the evaluation from the physical exams to decide if the guy is going to run or not. What is your opinion about that? Or do you know any kind of studies relating the amount of osteoarthritis with the possibility to run or not? Mm-hmm. Yeah, that's a great question. I get that a lot in the clinic, and there are studies looking at people with osteoarthritis who run and who don't run, and they look at if the imaging or the symptoms get worse if you're running. The answer is no, it's not different. So there's a study by Grace Lowe, based on, it's a big cohort study in the United States. It's not the strongest science, but that's what we have. And they had hundreds of runners with OA and hundreds of non-runners with OA, and they look at them over 4 years, and there was no more progression of OA or symptoms in the runners versus the non-runners. So that's pretty much the only follow-up that we have right now. Our group did a study looking at how the cartilage reacts in runners with and without OA. And what it says is a bit like Dr. Junichiro was saying, is maybe if you're pushing through the symptoms, if you're getting to a point where it's painful, it increases your pain, maybe you're doing too much. So we saw a little bit of swelling potentially in the cartilage in runners with OA, but they were all people with pain. So if they don't have pain, or they have minimal pain that is not increasing during their run, if they have a grade 3 or a grade 2, it doesn't matter to me. It's based on their symptoms. Great. Bom, pessoal, então a abordagem que eu fiz uma pergunta se o Escolher conhecia algum estudo relacionando ali o grau de osteoartrite com correr ou não, né? Então, assim, ele foi muito na linha da resposta do Dr. Junichiro, falando que os sinais clínicos e a resposta do paciente, se ele está bem, é o que vai determinar se ele pode correr ou não. Aí ele citou um grande estudo do Grace Lowe, né, que foi feito, que é um dos maiores estudos dos Estados Unidos, abordando isso e avaliando pessoas que tinham osteoartrite, pessoas que não tinham osteoartrite, e com um follow-up, né, um acompanhamento desses corredores a longo prazo, mostrando que não aumentou nem em um grupo nem no outro o fato deles correrem. E aí um outro ponto que ele mencionou é que eles têm um estudo agora em andamento, que eles estão vendo a questão da cartilagem nesses indivíduos que têm osteoartrite, né, se evolui com a presença da corrida durante a prática, né, isso a longo prazo. E ele, né, finalizou dizendo que, na verdade, os sinais clínicos, né, do paciente, se ele está correndo, se ele não está sentindo tanta dor, se a dor é baixa, ou se ele não está sentindo dor nenhuma, que isso está muito relacionado principalmente à característica de volume, né? Se o cara está exagerando, às vezes a dor dele está muito mais relacionada ao excesso de volume do que realmente a osteoartrite de joelho. Algum outro comentário, Junichiro? Eu acho que um comentário que eu poderia fazer é complementando o estudo que ele citou. A gente tem um grupo internacional chamado Osteoartrite Initiative, que é um grupo de 4 grandes centros americanos que eles acompanharam pacientes durante 10 anos para detectar fatores de risco para artrose. E dentro desse estudo eles fizeram um estudo separado só em corredores. E nesse estudo também eles concluíram, assim como o estudo que ele citou, que os pacientes com artrite diagnosticada que continuaram correndo, não houve piora da artrite, da osteoartrose ao longo dos anos.
né? E isso um estudo que incluiu aí 1.600 pessoas com artrite. É bastante interessante. Fantástico. So, let's go to the next question. Né? Vamos para a próxima pergunta. Escolher, is it possible to prevent OA on runners? I mean, the real answer to that is, well, we don't know. Again, there's a lot of things we don't know. But again, based on the evidence that we have right now, which is that recreational runners have less OA than elite runners, what I tell people, at least based on the science that we have, is, well, listen to your body. Make sure that you do load your knees, because I don't think cycling will prevent OA. From my perspective, I think running recreationally will help you maybe delay the onset of OA because you're loading it in a controlled manner. Stay healthy, good healthy eating habits, healthy weight, and all of that. But your genetics, you can't change anything about that. So I think that's what we can control. Now, can we change your risk of OA based on, if you're a rear foot striker or a forefoot striker, or depending on your shoes? The answer is, again, we don't know. But what I would say is that all those studies that said recreational runners have only 3.5% OA, I'm sure they're all striking with their rear foot first, and they're wearing shoes with a bit more cushioning, and that's what most people do. So we don't have guidelines right now. I tell people, listen to your body. Recreational is better, and for the rest, hopefully we have more studies coming at some point. Ok, great. Junichiro, você me ajuda, porque ele falou pra caramba agora. Eu até me perdi no que eu estava lendo uma pergunta aqui. Mas, assim, o que ele respondeu inicialmente, aí se eu esquecer alguma coisa, você me ajuda. É que não existe uma resposta para isso, definitivamente, né, sobre prevenção em corredor. Mas aí ele mencionou uma série de fatores saudáveis, né? Então, manter o peso, né, dentro do controle normal. Então, é muito importante a questão da dieta, né? Ele manter, não estar no sobrepeso e correr. Ele mencionou a questão da alimentação, hábitos de vida saudáveis. Ele mencionou a questão da genética, que tem muita relação com a osteoartrite, que é algo que, infelizmente, a gente não controla. Então, meio que resumindo, ele falou assim, uma das grandes recomendações seria melhorar os hábitos de vida, né? E aí ele comentou que, infelizmente, coisas que a gente fala, né? O tênis, a forma de correr, entrar com antepé, entrar com retropé. Infelizmente, a gente não tem nenhum estudo atual que mostra que isso vai diminuir ou aumentar o risco de osteoartrite, né, Junichiro? Teve alguma coisa a mais que ele falou que eu perdi? Não, acho que você resumiu perfeitamente a resposta dele. A única coisa que eu acrescentaria é essa questão que eu já tinha falado na outra pergunta, né? Que se você somar fator de risco, talvez você tenha uma chance maior. Então, o paciente que tem obesidade, como ele mesmo citou, se tem lesões prévias no joelho, né? Antecedentes de lesões de menisco, lesões de ligamento, ou mesmo já lesões de cartilagem diagnosticadas, logicamente, talvez você tenha um aumento de risco, mas fora isso, a única questão relacionada diretamente à corrida seria nos atletas de elite, que a gente sabe que se você correr como um atleta de elite, talvez você também se encaixe no atleta de elite, porque a gente sabe que tem muita gente que não é corredor competitivo, profissional, mas tem ritmos e volumes de treino quase parecido com um atleta de elite, né? É verdade. Ele mencionou isso, até esqueci de falar, realmente, que ele falou assim, uma das coisas importantes que a gente sabe que previne é ser, por exemplo, o indivíduo ativo, porém recreacional e não em nível competitivo, que aí seria, como o Dr. Junichiro falou, um fator de risco. Perfeito. So let's go to the next question. This is a hard question.
for both of you. Essa é uma pergunta difícil para os dois, né? What is the best approach to treat runners with OA? Get a total knee replacement. No, not true. Well, in some cases it might be the option, but the best option that we have right now is common sense in a way that's listen to your body, and you need to change your running parameters. You need to reduce your running speed because it decreases the loading on the knee. You need to run on flat and not downhill because it reduces loading on your knee. You need to do some run walk instead of continuous running. You need to decrease your distances. So these are all training adjustments that will change the amount of loading that you're applying on a knee that's irritated, right? So I always start with that with my running patients with OA, telling them how to change their training overall. And then you can also add other stuff, exercises, obviously, exercise programs. There's a lot, like the GLAD program. I'm sure you have the GLAD program in Brazil. It's been shown to help a lot with symptoms of people with OA. And then you can do running specific interventions too, like changing the way you run, advice on running shoes. And I don't know if you want me to cover all of that right now or not. But, no. We're going to cover that on the course on July. Bom, então deixa eu dar uma traduzida aqui, que ele falou muita coisa. Eu estou anotando aqui, Junichiro, para não me perder. É isso. Bom, aí. Ele começou brincando, né? Falando assim, uma das boas abordagens aí seria fazer a prótese total de joelho, né? Ele falou, alguns casos, né? Eu vou passar essa depois do Junichiro. Alguns casos, realmente, não tem o que fazer, tem que fazer cirurgia. Aí ele falou que uma das abordagens importantes para essas pessoas, né, com corredores com a osteoartrite de joelho, seria mudar alguns parâmetros biomecânicos, alguns parâmetros, por exemplo, não correr tanto em descida, correr em ambientes e terrenos mais planos. Ele deu a ideia, às vezes, de trazer para esse corredor a possibilidade de correr e andar, né? Então, tirar um pouco desse impacto ali constante da corrida. Aí ele começou a outras abordagens, como exercícios terapêuticos. Existem várias evidências hoje de alguns tratamentos, né, de fortalecimento, de treino neuromuscular para esses pacientes, para esses corredores. Controlar a intensidade da corrida. Então, seriam parâmetros. Aí ele até mencionou a questão do tênis também, o tipo de pisada, que seriam alterações biomecânicas, de forma geral, né? E aí, Junichiro, o paciente chegou lá com osteoartrite grave, vamos para a área médica agora. O que a gente pode ajudar esse corredor, né, no tratamento dentro da ortopedia que ele tem essa osteoartrite aí? Então, Thiago, eu acho que de tudo que a gente conversou hoje aqui, fica bem claro que o paciente que tem artrose e é corredor, o mais importante é você convencer ele a diminuir volume e diminuir intensidade de treino. É lógico que isso tudo que ele citou, né, a parte de fortalecimento, mudança biomecânica de corrida, investir num tênis bom, isso tudo tem uma certa influência. Mas se você analisar o fator principal que a gente encontra aí no consultório de dor em paciente que tem osteoartrite corre, geralmente é volume excessivo, intensidade muito grande de treinamento. E aí é que está o grande desafio. Você tem que entender a cabeça do atleta. Em que nível que ele está, quais são os objetivos dele na corrida. Porque o cara que já correu maratona, já correu ultramaratona, é fácil você falar para ele dar uma diminuída, porque ele já fez o que ele queria fazer. Agora, aquele atleta que está começando, correu 5, correu 10, correu São Silvestre, quer correr uma meia, e depois quer correr a maratona, se você falar para ele diminuir volume, diminuir treinamento, geralmente é muito frustrante para ele. Mas na verdade, o trabalho mental tem que ser por aí. Você
É fazer E o o que paciente que entender tem? que, às vezes, ele é como o Jean falou, você tem que escutar o seu corpo. Se o seu joelho está doendo, é sinal de que o volume que você está fazendo é muito grande para sua artrose. Então, você tem que respeitar isso daí. Junichi, o que a gente tem hoje na ortopedia para favorecer a nível de medicamento, alguma intervenção cirúrgica? Vamos falar dos casos até mais extremos. Para te falar a verdade, ele falou brincando da artroplastia. Logicamente, a prótese do joelho ela é para casos extremos e o paciente com prótese de joelho ele não deve voltar a correr. A gente sabe que apesar dele ter citado que o impacto é muito baixo, mas a gente, em geral, nós cirurgiões temos medo de liberar um paciente com prótese para correr, porque a gente fica com medo dessa prótese ter um desgaste antes da hora e a gente tem que trocar essa prótese aí num prazo não desejado. Em relação a outras cirurgias, se o paciente tem um desvio de eixo, se tem um genu-varo, um genu-valgo, e você pode indicar uma osteotomia corretiva, né? Isso às vezes pode ter um resultado interessante e pode até fazer o paciente voltar a correr com menos sintomas. Mas o mais comum, geralmente, é o tratamento clínico mesmo, que passa por isso que a gente citou, e tem a parte medicamentosa. Existem vários medicamentos hoje no mercado, né, que são os condroprotetores. Existem vários diferentes, com efeitos diferentes. Às vezes você tem que testar vários ao longo de meses, né, até acertar o medicamento para o paciente. E tem também o ácido hialurônico, que é a injeção intraarticular, é feito um procedimento simples, ambulatorial, que também pode, às vezes, ajudar o paciente a ter menos sintomas durante a prática de esporte. Okay, perfect. He was just saying, Sculier, about some orthopedics physicians treatments, like also the knee replacement and some medications that could be used, and also the same idea that you said about the possibilities of treatment, changing some habits and some conditions. So I think we're going to go to the last question. This is a tough one. That's going to be, we're going to start with you, Sculier. The relationship between shoes and OA. And also, I would like you to discuss not just about shoes, but also the way that the persons introduce this track. I would like to hear a little bit about that. I'm going to say the question in Portuguese. Yeah. Eu fiz uma pergunta agora para ele, para falar logicamente do tênis, mas eu vi que tiveram algumas perguntas aqui no YouTube sobre o tipo de pisada. Então eu pedi para ele falar um pouquinho do tipo de pisada também, se existe alguma relação com a artrose do joelho. Okay. So we don't know if one specific type of shoe is making people more at risk for osteoarthritis, so that we don't know. Now for treatment, which is I think that's what we can do the most right now. As far as I know, there's only one randomized controlled trial looking at the effects of shoes in people with osteoarthritis. And at the kind of cushioning in the shoes, and that study is actually from Brazil. I don't know if you've heard about it. It's a study by the group of Isabel Sacco, and they found that people wearing, and there were people walking and not running, but in people wearing shoes with less cushioning, so more minimalist shoes, they had better outcomes, so better improvements in pain, better improvements in function than people wearing more cushioned shoes. So lower is probably better in this case. And the rationale for that, and that's what we see in almost all the studies on running shoes and running biomechanics as well, is that the more cushioning you have, the more impact you have on your knees and the more you have impact on the ground. So going to a lower shoe may help with decreasing knee loading during running as well. We don't have studies in runners with OA yet,
but we have that one, that randomized control trial in walkers with OA, and we know that you get the same biomechanical effects for both. Bom, então assim, a resposta dele é bem surpreendente, porque é algo, né, Junichi, a gente esperaria às vezes o oposto, né? A gente às vezes pensaria, pô, um tênis, né, o que ele estava falando é o seguinte, não existe ainda grandes estudos, ele se recorda de poucos estudos, inclusive um estudo da Isabel Sacco, lá da USP, aonde eles avaliaram, na verdade, pessoas que caminhavam e não eram necessariamente corredores, né? E aí eles observaram que, na verdade, o tênis, que tem muito amortecimento, ou seja, o amortecedor ele é muito alto, que a gente chama de maximalista, ele tem maior relação com o impacto e provavelmente teria uma maior relação com o desenvolvimento da osteoartrite de joelho. Então, uma das coisas que vai meio que contra o que a gente imagina. Aí ele até falou que está recomendando muito tênis mais baixos, né? Não necessariamente totalmente minimalistas, mas tênis com um amortecimento mais baixo e não tão alto para esses indivíduos. E aí, Junichiro, o que você acha sobre isso? E eu tenho certeza que muitos pacientes perguntam, né, sobre tênis. Eu, na verdade, acho que a opinião de vocês, né, nessa pergunta é muito mais relevante do que a minha, né? É uma parte mais relacionada à biomecânica. Mas eu fiquei realmente surpreso com a resposta dele, porque o senso geral era de que o tênis com mais amortecimento, mais alto, né, o sistema de amortecimento maior seria mais adequado. Então, eu acho que assim, a resposta dele talvez tenha alguma explicação na questão mais biomecânica do que propriamente na questão relacionada ao amortecimento, né, do que o tênis propriamente pode proporcionar. Talvez um tênis com um sistema de amortecimento mais espesso gere uma biomecânica desfavorável nesse sentido. Mas é uma impressão que a gente tem também, de que o tênis ele pode ter uma influência, mas uma influência limitada. Tem muitos outros fatores muito mais importantes na geração de dor, de sintomas e no paciente com artrose do que propriamente o tênis. A impressão que dá é essa. Perfeito. Scully, let me ask you another thing. What do you think is the reason about the amount of cushioning, too much cushioning, or a tennis shoes with a higher cushioning, or should be or is related to more impact? Do you think it's more related to the reaction from the cushion, or do you think it's more related to a change on the biomechanics of the foot? It's a combination. So when you have more cushioning, it changes the way you run. So you tend to land a bit harder, but you don't feel it with your foot because there's more cushioning under your foot. So you don't, the difference is that when you have less cushioning, when you run with less cushioning, you will want to protect your body a little bit more from the impact. So you will land a little bit differently and you will reduce knee loading. So the shoes are actually used to help change the biomechanics to reduce knee loading. Okay, perfect. So I think the line or the idea from Irene Davis is a little bit like you just said or just presented. Então, assim, ele falou que, na verdade, a quantidade de amortecimento, né, e o que o Junichiro falou, a alteração também biomecânica, são dois componentes que ele justificaria esse maior impacto. E, principalmente, quando você tem um tênis com maior amortecimento, você muda a sua mecânica e você acaba não usando tanto as estruturas ativas do corpo para absorver esse impacto. E aí, quando você usa um tênis mais minimalista, por ele ser mais firme, mais duro, você acaba usando respostas e controles mais naturais para esse controle da biomecânica e para esse controle do impacto. Que é uma linha muito parecida, Junichiro, que eu tinha comentado com ele, com uma pesquisadora de Harvard, que é a Irene Davis, né?
ela pesquisa muito, principalmente na possibilidade até de você evoluir para corrida, né? Não é nem minimalista que a gente chama, é corrida até descalço, né? Aquelas sapatilhas Barefoot. que é bem contraditório. Bom, eu vou fazer o seguinte agora. Nós terminamos as perguntas nossas e eu vou pedir para o Zé e para o Pedro passarem algumas perguntas aqui. Eu acho que eles já colocaram. E aí a gente vai em cima dessas perguntas para a gente finalizar na sequência, né? A gente já está 1h30 aí. O Junichiro deve estar esperando para fazer a pescaria da noite. So, Scully, we just ended our question. I'm gonna start the slides, and I will come with some questions from the audience that we had. Okay. So I think the first question, let me see over here. Forefoot or rear foot are more related to overload? To overload, so meaning to more load in the knee? Load on the knee. Because it's not necessarily an overload if you're adapted to it, right? So there's more load in the knee during rear foot striking than during forefoot striking, but you're taking those forces and you're shifting them somewhere else. So that's important that, you know, if someone has OA and you say, I want to reduce loads at the knee, if you tell them to start landing on the forefoot, they might just get a new injury, but somewhere else. And that's risky. So I personally, I very, very rarely tell someone to start landing on the forefoot because they will get a new foot injury or ankle or Achilles injury. So you have to consider the difference of where the load is going. Ok, perfect. Então, assim, eu joguei uma pergunta que alguém fez lá no YouTube sobre a corrida de antepé e retropé. E o que ele respondeu é o seguinte, que, na verdade, não existe muito essa questão de um melhor ou pior, né? O que ele geralmente recomenda é que essas pessoas utilizem estratégias de melhor amortecimento independente da forma que ele pisa. Ele até falou que não gosta de fazer muito a mudança de corredor de retropé para antepé, porque às vezes você tira um pouco desse impacto, dessa energia ali da corrida de retropé, que a gente sabe que o impacto ela é maior, e de fato ela é, mas às vezes você começa a desenvolver outras lesões, como, por exemplo, lesões de tendinopatia de Aquiles, lesões de gastrocnêmio sóleo, né? Então, essa é uma abordagem aí meio contraditória. Se você realmente modifica, mas não tem, hoje, muitos estudos que mostram se o impacto ele é maior ou menor com o tipo de pisada. Você quer fazer algum comentário, Junichiro? Não, nada a acrescentar. Essa parte biomecânica são para os estudiosos da fisioterapia. Obrigado. Vamos ver essa segunda aqui. Aqui, Junichiro, eu vou começar essa contigo, né? Pergunta do nosso professor Sinésio aqui de Goiânia. Recomendação ou decisão frente a um diagnóstico de gonartrose, mesmo incipiente, iniciante, seja corrida ou atividades com impacto e certa intensidade? Bom, igual a gente comentou nas outras perguntas, se o paciente tem artrose inicial, ou mesmo uma artrose até um pouco mais severa, mas tem poucos sintomas, e isso pode acontecer, acontece com uma certa frequência, eu não vejo problema dele fazer corridas contanto que seja de forma moderada, né? Não fazer grandes volumes, grandes intensidades, treinos de tiro, né, volumes muito grandes, e contanto também que ele não tenha sintomas. Se for um paciente que corre distâncias moderadas com poucos sintomas ou assintomático, não veria problema, diante do que a gente tem hoje na literatura. Perfect. He was just saying about one of the questions related to, I think we already talked about that, about the
one kind of arthrosis on the beginning of it, if it is possible to start to run and to increase any kind of stress. And as we were talking, it's no problem as the patient is feeling okay with not a lot of symptoms. So I think we already discussed about that before. Yep. Okay. Another question, and I think is the last question, from another friend from here, PT from Goiânia, Estevão. Running, is it indicated to treatment for young people or people that are not related to sports, sedentary people with OA? So would you recommend start running? I think that's what he's asking. Start running as treatment for OA? I would say yes, I use it in my practice. So yes, and I give you an example. For example, a guy who's about 20 years old, who had already 2 ruptures and reconstructions of his ACL, playing competitive football, and he asks me about potentially helping him with his knee health in the future. So for me, recommending running makes a lot of sense, because we can be very, very gradual in the increase. We remove, like we said earlier, the higher impact and the twisting part of football at that stage. But we know he had already 2 traumas and reconstructions. But even then, we know that if you're running or doing impact activities after a surgery to your knee, you can still improve the quality of the cartilage just by the glycosaminoglycans content, not the collagen, because once it's broken, the collagen matrix is broken, but you can still improve the quality of the cartilage. And there's just emerging evidence, it's starting, but I am using it in my practice as treatment, yes. Perfect, ok. Então, assim, de forma bem resumida, ele falou que, inclusive, né, ele recomenda, sim, a pergunta foi do Estevão. O Estevão perguntou se ele recomenda como tratamento para pacientes, seja sedentários ou adultos e jovens, iniciar a corrida. E ele falou que sim, que é algo que ele, inclusive, gosta. Ele mencionou de um caso aqui agora, né, de um paciente dele, que estão saindo alguns estudos incipientes, iniciantes, né, mostrando que você começar a colocar, mesmo com a presença da artrose de joelho, o indivíduo para correr aos poucos, logicamente de forma muito gradativa, né, isso foi bem falado, né, Junichiro? Eu acho que essa abordagem de gradativa, escutando ao corpo, aos poucos, é algo até está sendo muito indicado, que ele está utilizando, e já tem alguns estudos mostrando que a introdução desse tipo de prática está relacionado até como fator protetivo e desenvolvimento ali da produção de glicosaminas e proteoglicanos, né, Junichiro? Eu perdi alguma coisa a mais? Não, acho que foi isso mesmo, ficou bem sintetizado. Beleza. Bom, eu acho que José Roberto jogou. Okay, one last question. There's one more that came out. I think Junichiro could help us with that. It's about a kind of medication supplement, magnesium. I never heard about magnesium in OA. If do you guys know any kind of studies or relationship of taking magnesium to help people with OA? Você sabe, Junichiro? Você já viu alguma coisa do tipo? Rapaz, o magnésio, ele surgiu aí de alguns anos para cá como um certo modismo para tratamento de várias moléstias, né? Não só osteoartrite, tendinite, ruptura de tendão, lesão muscular,
Então virou como se fosse um modismo mesmo, mas a literatura não embasa isso, para que eu saiba, para nenhum tipo de tratamento ortopédico e muito menos para osteoartrite de joelho. Perfect. Escolher, Junichiro just answered that it came out in the past like a new possibility for tendinopathy and a lot of study, but he just said that there's no literature or research on that. Have you heard something about that? Any kind of research? No, I have never heard about that. And even the glucosamine and chondroitin, the evidence is not really strong for that either. So it's not my field of expertise, but that's what I've read too. Okay. So great. Thank you very much for you guys, especially both of you, Sculier and Junichiro from Araguaia. Thank you very much. Junichiro, obrigado, cara. Obrigado mesmo. Eu sei que foi difícil até o pessoal saber, a gente ficou muito preocupado, né, sobre a questão da internet. Obrigado pelo seu esforço, Junichiro, e é muito importante a gente ter um médico ortopedista com a gente, para a gente escutar a opinião de vocês, né? E a gente fica muito feliz que a gente está numa linguagem uniforme, né, Junichiro? Nossos pensamentos estão parecidos da fisioterapia com a ortopedia, e eu acho que isso só enriquece e traz ainda mais para os nossos pacientes mais segurança no tipo de abordagem que eles vão receber. Queria te deixar aí para finalizar, dar suas últimas palavras e sua última mensagem. Certamente, Thiago, queria agradecer a participação nesse evento, principalmente com um expoente, um pesquisador da envergadura do Jean Sculier, é um cara que realmente publica muito, sabe muito a respeito do assunto, e foi um grande prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente tenha conseguido passar alguma mensagem positiva para os nossos queridos corredores, principalmente aqueles que têm artrose. Não desistam. Isso aí, tenham fé. Great. Sculier, I would like to thank you one more time. I see you soon. We're going to be together on July 18. I also invite Junichiro to be our guest for the course. Então, assim, pessoal, estou agradecendo o Junichiro e também o Sculier, né? Dia 18 a gente vai estar aí junto novamente, 4 horas de curso focado na fisioterapia, um curso para fisioterapeuta, né? Mas a gente vai abordar desde tratamento, depois vocês podem olhar lá o conteúdo programático. So, Sculier, would you like to leave any kind of message or new information so we can end our webinar? Yeah, I think I got a little bit what Junichiro said, that running shouldn't be seen as a bad activity. And I totally agree with that. And also, I think my main point is, like, if you have osteoarthritis and you like running, it doesn't mean that you should stop. There's different things you can do to help you to keep running and still enjoy it. So that would be my main message. And I'll say obrigado, Tiago and Junichiro for inviting me. That was fun. So thank you everyone for attending too. Great. Bom, o Sculier só realmente falou, foi bem alinhado com a fala, por mais que ele não entende português, foi bem alinhado com a fala do Junichiro, para as pessoas que têm artrite, artrose aí de joelho não desanimarem, porque tem algumas adaptações, alguns ajustes possíveis de serem feitos para essas pessoas tentarem, né, manter esse hábito tão saudável e agradável aí que é a corrida. E ele agradece bastante aí esse bate-papo, que foi bastante interessante. Então a gente finaliza, né? Obrigado, pessoal aí que está no YouTube. Eu vi que tinha uma média aí de mais de 80 pessoas assistindo. Se algum colega de vocês não assistiu, isso vai ficar disponível aí no YouTube de forma gratuita para vocês, porque o objetivo nosso é disseminar conhecimento, né? Por isso que eu agradeço bastante aí os dois por estarem participando. Agradeço Pedro e Zé, que estão aí
junto com a gente nessa missão. E um último pedido: divulguem o canal para pacientes de vocês, para corredores, para profissionais que gostam de corrida de rua, que o nosso objetivo no canal é dissipar realmente informações científicas a respeito da corrida de rua. Gente, obrigado. Junichiro, thank you one more time. Thank you, Escolher. Obrigado, gente. Thank you. Bye, bye. Bye bye.